Você já parou, nem que seja por um segundo, e pensou: por que está tão difícil ser mãe? Não estou falando só dos dias cansativos, mas daqueles dias em que parece que nada do que você faz é suficiente. Você tenta fazer o melhor, se esforça, se preocupa, se cobra, e ainda assim fica aquela sensação estranha dentro de você, como se estivesse falhando. Talvez você já tenha sentido isso hoje, ou ontem, ou várias vezes, sem nem perceber. E no meio disso tudo, vem um pensamento silencioso. Será que eu estou fazendo certo? Respira um pouco. Se você já pensou isso, você precisa ouvir algo importante. Muito importante. O fato de estar difícil não significa que você está errando. Na verdade, pode significar exatamente o contrário. Porque a maternidade não fica difícil para quem não se importa. Ela não pesa para quem não sente. Ela não exige tanto de quem não se entrega. Nem ela fica difícil para quem tenta, para quem se importa, para quem pensa, para quem quer fazer melhor. E talvez seja exatamente esse o seu caso. Talvez o motivo de estar difícil não seja porque você não está conseguindo, mas porque você está tentando de verdade. E tentar de verdade cansa. Pensar em cada detalhe cansa. Se preocupar com cada coisa cansa. Querer acertar cansa. Mas isso diz algo sobre você. Diz que você está presente. Diz que você está envolvida. Diz que você se importa. E isso muda tudo. Talvez ninguém tenha te falado isso antes. Talvez você esteja acostumada a ouvir que precisa melhorar mais, fazer mais, dar mais conta. Mas hoje, eu quero te lembrar de algo diferente. Se está difícil, não é porque você é uma mãe ruim. É porque você está sendo uma mãe que se importa. E isso tem um peso. Um peso invisível. Porque ninguém vê o quanto você pensa, o quanto você sente, o quanto você tenta fazer tudo dar certo. Mas você sente. E às vezes, isso parece demais. Mas deixa eu te dar um pequeno alívio agora. Você não precisa acertar tudo. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa continuar. E você já está fazendo isso. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando duvida de si mesma. Mesmo quando sente que poderia fazer melhor. Você continua. E isso já diz muito sobre você. Talvez você não perceba agora, mas existe algo sendo construído. Nos pequenos gestos, nas tentativas, nas escolhas que você faz todos os dias. E mesmo quando parece que não está dando certo, algo está acontecendo. Você está aprendendo, você está crescendo, você está se tornando. Respira mais uma vez. Se está difícil, talvez não seja um sinal de fracasso. Talvez seja um sinal de que você está no caminho. Existe algo que quase ninguém explica sobre a maternidade. Nem toda mãe sente o peso da mesma forma. Algumas parecem lidar com tudo com mais leveza. Outras sentem tudo mais intenso. E talvez você já tenha se perguntado: por que isso pesa tanto em mim? Respira. A resposta não é fraqueza. É cuidado. Porque quanto mais você se importa, mais você pensa. E quanto mais você pensa, mais você sente. Você começa a reparar em detalhes que outras pessoas talvez nem percebam. O jeito que seu filho falou algo. O comportamento dele em um momento específico. A forma como ele reagiu a alguma situação.
e aquilo não passa despercebido. Fica na sua mente. Você pensa se fez certo, se poderia ter falado diferente, se aquilo pode impactar ele de alguma forma. E isso se repete, todos os dias, enquanto ninguém está vendo. Esse é o peso invisível da maternidade. Não é só fazer, é pensar sobre o que você fez. Não é só cuidar, é se perguntar se está cuidando da forma certa. Não é só estar presente, é tentar estar da melhor forma possível. E isso cansa, porque a sua mente não descansa. Mesmo quando o corpo para, a cabeça continua. E talvez você já tenha sentido isso à noite, quando tudo fica em silêncio e os pensamentos aparecem. Você revive o dia, analisa momentos, pensa no que poderia ter sido melhor. E sem perceber, vai acumulando um peso emocional. Mas deixa eu te mostrar algo importante agora. Esse peso não vem de incapacidade, vem de consciência. Uma mãe que não se importa, não se questiona. Uma mãe que não se importa, não revisita o que fez. Uma mãe que não se importa, não sente esse tipo de peso. Mas você sente, porque você se importa. E isso muda tudo. Talvez você nunca tenha olhado por esse lado. Talvez sempre tenha interpretado esse peso como sinal de que está falhando. Mas talvez seja o contrário. Talvez esse peso exista, porque você está envolvida de verdade, porque você não está fazendo no automático. Você está presente, pensando, sentindo, tentando. E isso tem valor, muito valor, mas ao mesmo tempo, isso precisa de equilíbrio. Porque se você só olha para o que poderia melhorar, você esquece de tudo o que já está fazendo bem. E isso distorce a realidade. Faz parecer que nunca é suficiente. Quando, na verdade, muita coisa já é. Talvez você não precise fazer mais. Talvez só precise perceber melhor. Perceber os pequenos acertos, os momentos de conexão, os cuidados que já fazem diferença. Porque eles existem. Mesmo que você não esteja enxergando agora. Respira um pouco. Você não precisa carregar esse peso sozinha. E nem precisa transformar todo o pensamento em cobrança. Você pode transformar em consciência. E seguir. Porque o fato de você sentir tanto não é um problema. É um sinal. Um sinal de que você está envolvida de verdade. E isso, mesmo sendo difícil às vezes, é algo bonito. Existe uma diferença que quase ninguém percebe na maternidade. Mas ela muda completamente a forma como você vive tudo. Não é sobre fazer ou não fazer, porque toda mãe faz. Cuida, organiza, resolve, segue a rotina. Mas existe algo além disso. Existe a mãe que faz. E existe a mãe que tenta. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. A mãe que apenas faz, cumpre o que precisa. Ela resolve o dia, dá conta das tarefas, segue o fluxo. Mas a mãe que tenta, vai além. Ela pensa no que está fazendo. Ela sente o que está vivendo. Ela se pergunta se poderia fazer melhor. Ela não faz no automático. Ela se envolve. E é exatamente aí que tudo muda. Porque quando você se envolve, você sente mais. Quando você tenta fazer melhor, você se cobra mais. Quando você pensa além do básico, você carrega mais. E isso torna tudo mais difícil, mas ao mesmo tempo, mais profundo. Talvez você esteja nesse lugar.
o lugar da mãe que tenta, que não quer apenas cumprir, mas quer fazer bem, quer acertar, quer construir algo bom, quer criar com cuidado. E isso é bonito, mas também é cansativo, porque tentar exige energia, exige atenção, exige presença. E nem sempre você tem tudo isso disponível. Tem dias em que você está cansada, dias em que não tem paciência, dias em que não consegue ser como gostaria. E nesses dias, a cobrança aparece. Eu deveria ter feito melhor. Mas talvez esteja faltando você olhar para isso com mais clareza. Você não está falhando, você está tentando. E tentar já te coloca em um lugar diferente. Porque quem não tenta, não sente esse peso. Quem não se envolve, não se questiona. Quem não se importa tanto, não vive esse conflito interno. Mas você vive, porque você quer fazer certo. E isso tem valor, mesmo quando não sai perfeito, mesmo quando você erra, mesmo quando você se sente insuficiente. Existe algo acontecendo por trás disso. Você está construindo na repetição, nos pequenos gestos, nas tentativas. E talvez você não veja resultado imediato, mas isso não significa que não esteja funcionando. Há muitas coisas na maternidade não aparecem na hora, mas ficam na forma como seu filho se sente, na segurança que ele desenvolve, na conexão que se constrói. E isso não vem da perfeição. Vem da tentativa, da presença, da continuidade. Talvez você esteja cansada de tentar. Talvez esteja cansada de pensar tanto, de sentir tanto. E tudo bem. Mas não confunda esse cansaço com fracasso. São coisas diferentes. Cansaço vem de esforço. Fracasso vem de desistência. E você não desistiu. Você continua. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando não sabe exatamente o que fazer. Mesmo quando sente que poderia ser melhor. Você continua. E isso diz muito sobre você. Não. Respira. Talvez você não precise tentar mais. Talvez só precise reconhecer que já está tentando o suficiente. Existe um tipo de peso na maternidade que quase ninguém vê. Não está nas tarefas, não está na rotina, não está no que você faz por fora. Está dentro de você. É o peso de querer acertar, querer fazer certo, querer falar da melhor forma, querer reagir do jeito ideal. E isso acompanha você o tempo todo, mesmo nos momentos mais simples. Talvez você esteja brincando com seu filho, mas uma parte da sua mente está pensando: será que estou sendo presente o suficiente? Talvez você esteja corrigindo algo e depois fique pensando: será que falei do jeito certo? Talvez você esteja vivendo um dia comum e ainda assim sente que poderia ter feito mais. Esse é o peso invisível, porque ninguém vê isso. Ninguém vê o quanto você pensa antes de agir, o quanto você revisita depois, o quanto você tenta ajustar. Mas você sente. E isso cansa. Cansa de um jeito diferente. Não é só físico, é mental, é emocional. É aquele cansaço que não aparece no corpo, mas aparece no silêncio. E muitas vezes você carrega isso sozinha, sem falar, sem explicar, porque parece que faz parte. Mas deixa eu te mostrar algo importante agora. Esse peso não existe por acaso. Ele existe porque você se importa. Uma mãe que não se importa não sente esse tipo de pressão. Ela faz e segue.
Mas você não. Você faz e pensa, faz e sente, faz e se questiona. E isso tem um custo, mas também tem valor. Porque é isso que faz você tentar melhorar, que faz você ajustar, que faz você crescer. Só que existe um ponto de equilíbrio, porque quando esse peso fica grande demais, ele começa a te enganar. Faz você acreditar que não está fazendo o suficiente, mesmo quando está. Faz você focar no que faltou e ignorar tudo o que já foi feito. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Mas essa sensação nem sempre é real. Ela vem da sua expectativa, do quanto você quer acertar. E querer acertar não é errado. Mas precisa vir acompanhado de algo que muitas mães esquecem: gentileza consigo mesma. Porque você não está criando um robô. Você está criando uma vida, enquanto continua sendo humana. E humanos erram, se cansam, se confundem. Isso não te desqualifica como mãe. Na verdade, isso te torna real. Talvez você esteja tentando carregar um padrão impossível. Ser sempre paciente, sempre calma, sempre equilibrada. Mas isso não existe, nem para você, nem para ninguém. E tudo bem. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Precisa de uma mãe presente, que tenta, que aprende, que continua. E isso você já é, mesmo que a sua mente diga o contrário às vezes. Respira. Você não precisa acertar tudo. Você só precisa continuar com o coração no lugar certo. E isso você já está fazendo. Existe um momento na maternidade em que a cobrança deixa de ser leve e começa a pesar. Talvez você nem perceba quando isso aconteceu, mas aos poucos você começou a exigir mais de si mesma. Mais paciência, mais calma, mais presença, mais controle. E sem perceber, foi diminuindo o espaço para errar, para se cansar, para simplesmente não dar conta. Talvez você já tenha vivido um dia assim. Um dia em que você fez muitas coisas, cuidou, resolveu, esteve presente. Mas no final, a única coisa que ficou na sua cabeça foi: eu poderia ter sido melhor. E isso vai se repetindo, dia após dia, até que começa a parecer que nunca é suficiente, mesmo quando você está fazendo muito. Respira um pouco. Existe algo importante que você precisa perceber, e você não está sendo justa consigo mesma. Você está se cobrando como se fosse perfeita, mas vivendo como alguém real. E isso não combina, porque nenhuma mãe consegue sustentar perfeição todos os dias. Nenhuma. Tem dias em que você vai estar mais paciente, outros não. Tem dias em que vai acertar mais, outros menos. E isso faz parte. Mas quando a cobrança é alta demais, você perde a capacidade de ver isso com clareza. Você começa a olhar só para o erro, mas só para o que faltou, só para o que poderia ter sido diferente. E isso cria uma sensação constante de falha, mesmo quando ela não é real. Talvez você esteja se comparando com outras mães, com o que vê nas redes, com aquilo que parece perfeito. Mas aquilo não mostra tudo. Não mostra os dias difíceis. Não mostra os erros. Não mostra os momentos em que também não sabem o que fazer. E quando você compara a sua realidade completa com o recorte de alguém, você sempre vai sair perdendo. Mas isso não significa que você está fazendo menos. Significa apenas que você está vendo mais.
a sua realidade inteira. E isso pesa. Mas deixa eu te dar um pequeno alívio agora. Você não precisa ser melhor o tempo todo. Você só precisa ser constante. Estar ali, cuidar, tentar. E isso você já faz. Talvez você esteja esquecendo de reconhecer isso. Esquecendo de perceber o quanto já evoluiu, o quanto já aprendeu, o quanto já mudou. Porque quando a cobrança fala mais alto, o reconhecimento fica em silêncio. E isso precisa mudar. Você pode continuar crescendo, melhorando, ajustando, mas sem se machucar no processo, sem transformar cada erro em culpa, cada dia difícil em fracasso. Você pode aprender e seguir, porque ser uma boa mãe não é nunca errar, é continuar mesmo depois do erro. Respira. Você não precisa ser perfeita para ser suficiente. E talvez você já seja muito mais do que imagina. Existe um tipo de dia que toda mãe conhece. Aquele dia em que nada sai como você imaginou. Você acorda já cansada. As coisas começam a se acumular. Seu filho precisa de você mais do que o normal. E aos poucos, você sente que está perdendo o controle. Talvez você fique mais impaciente. Talvez responda de um jeito que não gostaria. Talvez não consiga dar atenção como queria. E no final do dia, vem aquela sensação pesada. Hoje eu não dei conta. Se você já sentiu isso, respira. Porque existe algo importante que você precisa entender. Não dar conta de tudo não significa que você falhou. Significa que você é humana. Mas quando você se importa muito, esse tipo de dia pesa mais. Porque você não ignora. Você sente, você pensa, você revisita. Você deita e lembra de momentos, do tom de voz, da forma como reagiu, do que poderia ter sido diferente. E aquilo fica. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar a forma como você vê esses dias. O problema não é o dia difícil. O problema é o significado que você dá a ele. Você pega um dia e transforma em definição. Eu sou uma mãe impaciente. Eu não estou fazendo certo. Eu não sou o suficiente. Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi simples. Você teve um dia difícil. Só isso. Um dia não define quem você é. Um momento não define a sua maternidade. Uma falha não apaga todo o resto. Mas quando você está cansada, sua mente distorce isso. Ela pega o erro e ignora tudo o que veio antes. Mas a verdade é outra. Seu filho não vive só aquele momento. Ele vive o conjunto. Os dias em que você esteve presente, os cuidados que você oferece, o carinho que você demonstra. E isso pesa muito mais do que você imagina. Talvez você esteja sendo mais dura consigo mesma do que precisa. Talvez esteja exigindo um nível que não é real. Porque a maternidade não é feita de dias perfeitos. Ela é feita de continuidade. De tentar de novo no dia seguinte. De ajustar. De aprender. E principalmente, de não desistir. E você não desistiu. Mesmo nos dias em que sente que falhou, você continua. E isso muda tudo. Talvez você não precise de mais esforço. Talvez precise de mais compreensão, mais gentileza com você mesma, mais consciência de que dias difíceis fazem parte. E não anulam quem você é. Respira. Você não precisa dar conta de tudo.
Você só precisa continuar aparecendo. E isso você já faz. No meio de tudo, da rotina, das tarefas, das cobranças. É fácil perder o foco. Focar no que falta, no que não foi feito, no que poderia ter sido melhor. E aos poucos, você começa a não acreditar que precisa fazer mais, ser mais, dar mais conta. Mas talvez exista algo importante que você esteja esquecendo. O que seu filho realmente precisa de você. Porque não é sobre fazer tudo certo. Não é sobre acertar sempre. Não é sobre nunca errar. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de você, da sua presença, do seu olhar, do seu toque, do seu tempo. Talvez você esteja tão preocupada em fazer o melhor que esqueceu de perceber o que já está sendo suficiente. Um momento simples juntos, uma conversa, um abraço. Essas coisas parecem pequenas, mas não são. Elas constroem segurança, conexão, confiança. E isso não depende de perfeição. Depende de constância. Talvez você esteja tentando equilibrar tudo: casa, filhos, responsabilidades. E no meio disso, acaba sentindo que nunca está fazendo o bastante. Mas deixa eu te mostrar algo importante. Seu filho não está medindo você como você se mede. Ele não está analisando cada erro. Não está comparando você com outras mães. Ele está vivendo, sentindo, se conectando. E na maior parte do tempo, ele está vendo alguém que cuida, que está ali, que tenta. E isso é o que fica. Muito mais do que você imagina. Talvez você esteja tentando entregar algo impossível. Controle total, perfeição constante, respostas para tudo. Mas isso não é o que seu filho precisa. Ele precisa de alguém real. Alguém que às vezes erra, mas volta. Alguém que às vezes se cansa, mas continua. Alguém que talvez não saiba tudo, mas se importa o suficiente para tentar. E essa pessoa é você. Talvez você não esteja enxergando isso com clareza, porque está focando mais no que falta do que no que já existe. Mas existe muito. Existe cuidado, existe presença, existe amor. E isso constrói algo forte. Mesmo nos dias imperfeitos, respira. Você não precisa fazer mais. Talvez só precise perceber melhor. Perceber que mesmo com falhas, você já está sendo o que seu filho precisa. E isso já é suficiente. Talvez você esteja olhando para si mesma e vendo apenas o que falta, o que não conseguiu fazer, o que poderia ter sido melhor, o que ainda não é como você gostaria. Mas existe algo importante acontecendo, que talvez você não esteja enxergando. Você já está sendo uma boa mãe, mesmo sem perceber. Porque a maternidade não é construída apenas nos grandes momentos. Ela é construída no dia a dia, nos gestos simples, nas repetições, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Talvez você não se veja assim, mas o seu filho sente. Ele sente quando você cuida, quando você escuta, quando você se aproxima. Mesmo nos dias em que você acha que não foi suficiente. Existe algo acontecendo. Uma conexão sendo construída. E essa conexão não depende de perfeição. Depende de presença. E você está presente. Mesmo quando está cansada.
mesmo quando não sabe exatamente o que fazer, mesmo quando sente que poderia ser melhor. Você continua. E isso tem um valor enorme. Talvez você esteja esperando um sinal claro, algo que mostre que está dando certo. Mas muitas coisas na maternidade não aparecem na hora. Elas crescem em silêncio. Na forma como seu filho se sente seguro, na forma como ele volta até você, na forma como ele confia. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você está ali, tentando, cuidando, aprendendo. Mesmo sem perceber, você está moldando algo importante. E talvez você não precise mudar tanto quanto pensa. Talvez já esteja no caminho, mas talvez só esteja olhando para si mesma com um olhar muito crítico, muito duro, e esquecendo de reconhecer o que já está fazendo bem. Respira. Você não precisa se tornar outra mãe. Você só precisa continuar sendo essa que se importa. Essa que tenta. Essa que volta. Essa que não desiste. Porque é isso que faz a diferença. Não é a perfeição. É a constância. Talvez você não perceba agora, mas a mãe que você está sendo hoje já é suficiente para construir algo bonito. Mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo com dias difíceis, você está sendo. E isso já é muito. Em algum momento, sem perceber, você começou a criar uma ideia do que seria uma boa mãe. Talvez alguém tenha dito, talvez você tenha visto, talvez você mesma tenha construído isso. Uma mãe paciente o tempo todo. Calma em todas as situações, organizada, equilibrada, que sabe exatamente o que fazer. E aos poucos, você começou a se comparar com essa imagem. E quanto mais você compara, mais parece que não está chegando lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quem definiu isso? Porque a maternidade real não funciona assim. Ela não é perfeita, não é linear, não é previsível. Ela é viva. Tem dias bons, tem dias difíceis, tem momentos leves, tem momentos pesados. E tudo isso faz parte. Talvez você esteja tentando alcançar um padrão que não existe. E por causa disso, está deixando de reconhecer algo essencial. O que realmente define uma boa mãe? Não é nunca errar. Não é sempre saber o que fazer. Não é manter o controle o tempo todo. Uma boa mãe é aquela que continua. Mesmo quando erra. Mesmo quando se cansa. Mesmo quando duvida de si mesma. É aquela que tenta de novo. Que aprende com o que vive. Que ajusta quando percebe. Que volta, mesmo depois de um dia difícil. E isso você faz, mesmo que não perceba. Talvez você esteja focando demais nos momentos em que não foi como queria, mas está esquecendo de tudo o que vem antes e de tudo o que vem depois. Os cuidados, a presença, a constância. Isso pesa muito mais do que um erro isolado. Mas como você se importa, você dá mais atenção ao erro do que ao todo. E isso distorce a forma como você se enxerga. Faz parecer que você está falhando, quando na verdade, você está vivendo o processo. Ser uma boa mãe não é ser perfeita, é ser real, é estar ali, é tentar, é se importar. E tudo isso você já é. Talvez não da forma ideal que você imaginou, mas da forma real que seu filho precisa. Respira. Você não precisa alcançar um padrão. Você só precisa continuar sendo presente. E isso
já define muito mais do que você imagina. Talvez você tenha começado esse vídeo com uma pergunta simples: por que está tão difícil? E ao longo do caminho, talvez tenha percebido algo que não esperava. Que essa dificuldade não é um sinal de que você está falhando, mas um sinal de que você se importa. Porque a maternidade não fica pesada para quem está distante. Ela pesa para quem está presente. Para quem sente, para quem pensa, para quem tenta fazer o melhor. E talvez seja exatamente por isso, que às vezes parece demais. Mas deixa eu te lembrar de algo importante agora. Essa dificuldade diz algo sobre você. Ela diz que você não está vivendo no automático. Diz que você está envolvida, que você está tentando construir algo de verdade. Diz que você não quer apenas fazer, você quer fazer bem. E isso muda tudo. Mesmo nos dias em que você sente que não deu conta, mesmo nos momentos em que você duvida de si mesma, mesmo quando parece que poderia ter sido melhor. Existe algo que continua firme. Você não desistiu. Você continua. E isso, por si só, já define muito mais do que qualquer erro. Talvez você tenha passado muito tempo olhando para o que falta, para o que não saiu como queria, para o que ainda não é como você imaginou. Mas talvez seja a hora de olhar para algo diferente, para o que já existe, para o cuidado que você oferece, para a presença que você mantém, para o amor que você demonstra todos os dias, mesmo sem perceber. Talvez você não seja a mãe perfeita, mas está sendo uma mãe real. E na maioria das vezes, é exatamente disso que seu filho precisa. Não de alguém que acerta tudo, mas de alguém que está ali, que volta, que continua. E você continua, mesmo cansada, mesmo com dúvidas, mesmo com dias difíceis. E isso diz muito sobre você. Muito mais do que você imagina. Respira. Se está difícil, talvez não seja um problema. Talvez seja um sinal. Um sinal de que você está sendo uma boa mãe. E talvez você só precisava ouvir isso hoje. Agora eu queria te fazer uma pergunta simples. Sem pressão. Sem julgamento. Quando a maternidade fica difícil para você, o que mais pesa dentro de você? Se quiser, você pode escrever nos comentários. Às vezes, colocar em palavras ajuda a aliviar. E também ajuda outras mães a perceberem que não estão sozinhas. Com carinho, mamãe.